Pessoal, assim, ó, já estamos aqui na tela com o nosso convidado lá do Vietnã, o Jonathan Santos, presidente da Associação de Amizade Brasil-Vietnã. Então, uma hora o Celso, assim, ó, um aprendizado da live de hoje. Uma hora com Hum. José e Rames Ah, é muito pouco. não Não, dá, não dá, né? É muito não tem pouco. como. Esses dois aí têm muito a falar, conhecem demais, né? E ainda mais que o Celso tocou fogo no chat aqui com a fala dele, o pessoal estava enlouquecido aqui com o Celso. Ó. O Celso é assim, ele fala pouco aqui, mas ele toca fogo no chat quando ele resolve se manifestar, né? Mas assim, até eu quero convidar o José e o professor Rames para ficar conosco aqui, para a gente, vamos Isso. viajar todo mundo junto para o Vietnã, né? E Bora. até eu já vou priorizar o professor Rames e o José farão as primeiras perguntas aí para o Jonathan. Mas deixa eu dar uma boa noite aqui para o Jonathan, que como o Jonathan também está estreando aqui na Voz Trabalhadora hoje. Então eu quero deixar já de antemão um grande abraço aqui de todo o canal, de todo mundo que faz o nosso canal aqui, a Voz Trabalhadora. E pedir para a galera do chat aí deixar comentários aí no chat, perguntas também sobre o Vietnã, né, para o Jonathan, já podem ir deixando aí que a gente vai, no final aqui, a gente vai ter um tempinho para ler as perguntas de vocês aí. Jonathan, obrigado pela presença e desculpa a demora para te adicionar aqui na tela, mas a gente estava numa conversa aqui muito boa. Satisfação ter tua presença aqui, meu camarada. Boa noite, camaradas. Satisfação falar com vocês, né? E muito feliz pelo convite do canal Voz Trabalhadora. Fico muito honrado de participar junto com vocês, né? E muito pelo contrário, Luiz, não tenho que se desculpar de forma alguma. A discussão estava ótima, a conversa estava ótima. Eu estava acompanhando os camaradas ali comentando sobre o orgulho de se sustentar como esquerda no Brasil hoje, né? Foi sequestrado pela direita, mas a gente vê que, principalmente vivendo aqui no Vietnã, a gente vê que esse ele é muito atuado, foi sequestrado realmente pelo um grupo específico do Brasil, né? Mas muito feliz por estar aqui novamente, né? Fico honrado pelo convite, camaradas. Vamos então, vamos focar no Vietnã agora. Eu vou passar para o José, faz a primeira pergunta aí para o camarada Jonathan. Vamos que vamos. Eu quero saber sobre a questão, se o seu camarada tem informação sobre essa questão do processo de produção industrial do Vietnã, né? Que começa a assombrar um pouco, né, pela capacidade, pela quantidade, mas também pela qualidade. É um pouco sobre isso que eu gostaria de saber do Jonathan. Maravilha, José. O que acontece? O Vietnã ele passou por aquele processo dos cisnes que eles chamam, né? Que é ele vem pegando no embalo da produção de países que estão mais desenvolvidos industrialmente, como primeiro começou com o Japão, Coreia, China, e agora o Vietnã vem nessa esteira de produção, né? O que acontece? Quando países com capacidade industrial eles vão evoluindo e vão aumentando essa complexidade de manufatura, eles acabam terceirizando e colocando para outros países com menor complexidade a responsabilidade de manufaturar produtos de uma categoria anterior ao que eles estão manufaturando hoje, né? O que acontece com o Vietnã é algo extremamente novo até, inclusive, para esse fenômeno, porque hoje já se fala, inclusive, em capacidade de produção de semicondutores aqui no Vietnã, que é um salto gigantesco para uma economia que a gente, há 20 anos, estava arrasada praticamente, né? Boa! Esses dias eu vi uma economista falando, até muito boa ela, muito bem conceituada, mas ela disse uma coisa assim, é que eu sou da área da tecnologia, né? E ela disse assim, agora é muito tarde para a gente entrar na tecnologia dos semicondutores, isso aí já passou. Eu disse, cara, mas como assim é muito tarde? Se não começar, a gente nunca vai entrar. Imagina, o Vietnã, há pouco tempo, ele estava trabalhando com manufatura de tecido, né, e roupa. E agora se fala... Vinha com roupa, com a etiqueta do Vietnã. E hoje eles estão fabricando um telefone e já estão... A Intel está investindo de forma muito forte aqui, a Samsung também. A Viettel já teria, inclusive, já estaria em disputa ferrenha, né, com a Huawei em alguns mercados aí do Sudeste Asiático, né? Agora, exatamente. Essa questão do microchips aí, dos semicondutores que você falou, parece que o Estado vietnamita quer formar engenheiros diretamente para a produção, né, de microchip, né? Então, está investindo fortemente nisso, né?
Exatamente, José, Celso também. O que acontece, tá? Quando a gente precisa ter uma ideia de que o Estado é um indutor de investimentos, né? Então a gente vê que o Estado vietnamita ele tem um objetivo específico de formação de uma indústria de semicondutores aqui no país. Essa parte Tá de forte o Estado formação vietnamita, então, hein? totalmente. Essa semana, inclusive, saiu as primeiras diretrizes de uma lei nacional que são focadas para fomento da indústria de semicondutores. Eles são muito específicos, eles falam da nova indústria, claro, mas eles têm parágrafos muito específicos sobre incentivos para a indústria de semicondutores e, como o José falou, a formação de mão de obra qualificada é um dos fatores que pesa muito, né? Por exemplo, quando a gente fala de sair de uma indústria de manufatura têxtil, uma indústria de manufatura de eletrônicos, para uma indústria de manufatura de semicondutores, se o Estado não está preparado para formar pessoas na área de ciências, tecnologia, de engenharia, não se sustenta a longo prazo, né? E uma coisa que o Vietnã faz muito bem hoje é a formação de mão de obra especializada também, né? Então ele vai no mesmo caminho que a China trilhou também para isso, né? Isso aí. É isso aí que a gente tem que fazer no Brasil. Os caras ficam dizendo que a gente precisa de investimento externo. Né? Cara, se a gente não investir... Exato, a gente não consegue. A gente não consegue nada. A gente não tenta, temos que tentar. Agora, essa questão, por exemplo, do processo industrial, há setores, há locais específicos, como aconteceu na China, cidades em especial em que estão se concentrando ali o processo industrial, ou isso se espalha por todo o território? Boa pergunta. Então, aqui no Vietnã, sim, tem essas zonas exclusivas, tá? Eles aprenderam com a China nessa parte de zonas exclusivas industriais. O norte ele é muito focado na manufatura, enquanto no sul o foco maior é em serviços financeiros e comércio, tá? Mas a gente vê que existem zonas específicas para isso no país e são regras específicas também. Então, eles seguem a mesma escola que a China fez lá nos distritos industriais também especiais, né? Que coisa! O que é curioso é que eu não sei só eu, mas quando eu procuro coisas sobre o Vietnã, normalmente aparecem uma mata, umas cobras gigantes, peixes gigantes, assim, as pessoas caçando peixe com arco e flecha, sabe? Por que as do YouTube só aparece que de vídeo não aparece uma cidade grande, tecnologia? Então, Celso, exemplo... é um trabalho que a gente está tentando fazer, inclusive, como o nosso camarada Luiz comentou, eu faço parte da Associação de Amizade Brasil e Vietnã há um tempo, né? E aí, quando eu decidi me mudar para o Vietnã, para fundar a Câmara de Comércio Brasil e Vietnã, justamente para aprofundar as relações comerciais, ou justamente também que eu divulgo no meu Instagram, são os progressos que a gente vê aqui no Vietnã na parte também tecnológica de desenvolvimento. Qual é o teu Instagram? Start Joe, tá aqui embaixo do nome. Tá ali, tá. Isso, isso. E, inclusive, Celso, uma das coisas que o pessoal fala muito da Guerra do Vietnã, eu vejo que é Guerra do Vietnã, desculpa, Guerra Americana, né? Eles não chamam de Guerra do Vietnã, que é o conflito americano. E que o pessoal fala muito, os vietnamitas faziam armadilhas na selva e tudo mais, e ganhavam os caras com um pedaço de pau. Isso não é verdade. Os vietnamitas, por exemplo, no norte, quando se iniciou o conflito aqui contra os franceses, eles conseguiram, em questão de meses, copiar projetos de artilharia dos próprios franceses. Eles pegavam os canhões, pegavam as artilharias antiaéreas dos franceses, copiavam e faziam fundições em questão de meses para poder ter o armamento que eles mesmos desenvolviam com base no que eles pegavam na engenharia reversa. E mais incrível ainda, Celso e José, é que eles faziam fábricas no meio da selva, eles montavam numa noite, desmontavam a fábrica, levavam todo mundo os aparelhos e as coisas em lombo de animal, e eles mesmos carregando no meio da floresta para outros lugares para poder se esconder, e montavam em questão de semanas uma fábrica de um lado para o outro. Então, o povo vietnamita ele é muito resiliente e tem uma capacidade de adaptação muito grande. Eu sempre ouvi falar dessa história aí, que as coisas eram meio artesanal, assim, que os caras que, por exemplo, que derrubavam os aviões só botando um morteiro, assim, numa latinha mas eu fiquei pensando, como é que os caras derrubaram? Como é que eles derrubaram 6 mil helicópteros e 100 aviões, e 4 mil aviões, só com essas latinhas com morteiro, com... Isso aconteceu em alguns casos, viu, Celso? Deles flexibilizarem bastante, serem bem adaptativos,
mas o povo vietnamita ele não estava tão atrasado em questão de tecnologia, porque eles pegavam o armamento do inimigo, eles estudavam e copiavam. Em questão de tempo, eles já estavam fazendo artilharia que eles não tinham, por exemplo. Então, o pessoal aqui, eles são muito, muito rápidos na adaptação e flexibilidade também. Na verdade, eles são obrigados, né, a serem rápidos, né, porque estão sempre correndo atrás do prejuízo. Agora, a questão dos salários, por certo que é também algo que atrai muitas empresas, inclusive da China, para o Vietnã, né? A questão, isso ajuda muito nesse processo de industrialização do Vietnã com as empresas chinesas, né? É muito importante também as pessoas terem claro que o Vietnã também tem feito seus esforços. Você falou da Vietel, por exemplo, que é uma empresa aí gigantesca, né? Mas importa menos o fato dos salários serem baixos, né? Importa bem mais o fato do que as pessoas conseguem fazer com esse salário. Então, como é que está a condição das pessoas? Elas estão conseguindo, com esses salários que são bem abaixo daquilo que ganham os trabalhadores chineses hoje, por exemplo, elas estão conseguindo ter um padrão de vida minimamente aceitável hoje no Vietnã? Dá para respirar economicamente com salários mais baixos do que se paga em outros locais? Exatamente, José. O que acontece, inclusive ontem eu vi o pessoal divulgando no Instagram o fato de que, erroneamente, o custo médio de produção no Vietnã estava $1 acima do custo da Tailândia, o que não é verdade. A Tailândia tem um custo de produção muito maior do que o do Vietnã, por exemplo, tá? E isso vai justamente de encontro com a questão dos salários. Realmente, quando uma indústria se muda aqui para o Vietnã, o que eles buscam, obviamente, né, a gente fala do mundo capitalista, são redução de custos e um valor de produção mais baixo. Só que a produtividade do trabalhador vietnamita ela é muito alta em comparação com o Sudeste Asiático. Então, existe um equilíbrio muito bom para quem investe no ambiente produtivo aqui. E aí, falando do lado do trabalhador, tá? O Vietnã é uma economia de exportação, né? Ele não é uma economia de mercado interno, mas reflete nos preços dos produtos internamente. Então, as coisas são muito acessíveis aqui. O trabalhador aqui, ele consegue consumir, as pessoas conseguem comprar uma casa, um apartamento, conseguem comprar. Agora, existe uma cultura muito de motocicletas aqui, o pessoal quase não compra carro, né? Apesar deles terem uma fabricante nacional de carro, que é uma coisa que a gente também pode conversar, que é incrível como o Brasil, né? É o maior produtor de carros, os maiores produtores de carro do mundo e não tem uma fabricante nacional. E o Vietnã tem uma fabricante nacional de carros, né? Mas as pessoas conseguem consumir aqui, o custo de vida é muito, muito acessível. Você vê que a qualidade de vida do trabalhador médio vietnamita é praticamente similar à do brasileiro. Por que o brasileiro não consegue consumir mais, entendeu? Por que o brasileiro não consegue ter essa mesma qualidade de vida que o vietnamita tem? Aqui as pessoas vivem relativamente bem. Não vou dizer que vivem no nível de China, né? Porque a gente sabe que a China é uma economia muito mais desenvolvida, mas a gente vê as pessoas vivendo bem. A pobreza aqui é difícil você achar uma pessoa em estado de pobreza extrema, como a gente vê nos países do Ocidente, né? E o professor Rames nos abandonou? O professor Rames acho que está com dificuldades técnicas. Alô, estão me ouvindo? Professor, estamos lhe ouvindo otimamente. É sua vez de indagar o Jonathan aí sobre o Vietnã. Eu tenho minhas perguntinhas aqui também. Estou louco para fazer minhas perguntas aqui. Vai, professor Rames. Eu estou com alguns problemas aqui do meu sinal aqui. Eu peço desculpa. Não, agora está sensacional, tá? Agora melhorou a sua conexão, parece. Eu gostaria de perguntar ao professor Jonathan Santos, que eu realmente, assim, eu tenho muita curiosidade a respeito do Vietnã, né, sua experiência socialista, mas eu vou fazer as perguntas a respeito da política externa do Vietnã. Eu gostaria de saber como o senhor analisa essa relativa proximidade do Vietnã com os Estados Unidos em relação à questão do controle estratégico, né, do Pacífico, né, pelos Estados Unidos, com aquelas parcerias dos países ao redor nessa política de contenção à China. Eu gostaria que o senhor pudesse explanar um pouquinho e também falar sobre a relação do próprio Vietnã com a China, né?
diretamente, né? Maravilha, professor. Obrigado pela pergunta, extremamente interessante. E para falar um pouco sobre a atualidade, eu vou voltar um pouquinho na história do Vietnã, porque a gente tem que entender o contexto e como que funcionam as relações aqui no Vietnã especificamente, né? O maior líder do país, que foi Ho Chi Minh, né, que foi um dos fundadores da República Socialista do Vietnã, ele sempre pregou uma filosofia de pragmatismo nas relações internacionais, e a própria filosofia do povo vietnamita é muito pragmática, né? E aí a gente entende um pouco mais como funcionam as relações internacionais do Vietnã hoje através do pensamento de Ho Chi Minh, que é se manter flexível como um bambu, mas existente também como um bambu. Então, o Vietnã ele tem uma política de ser um país pacífico, flexível nas relações internacionais, mas ele também é muito energético quando se trata da defesa dos seus interesses, né? Então, é um país que ele não se dobra aos interesses americanos e não se dobra aos interesses também da China, apesar de ter uma relação muito boa com a China, né? Existe um certo conflito, a gente tem que entender também que o Vietnã, ele antes de ter esse conflito, essa guerra com os Estados Unidos, ele teve uma guerra com a França pela independência anteriormente, e teve uma guerra também com o Japão, e antes disso, muitas e muitas guerras com a China, inclusive. A China tentou várias vezes, antes de se tornar um país comunista, invadir o Vietnã. Então, o Vietnã tem uma história extremamente longa aí de defesa do seu território e sempre saiu vitorioso, né? E aí a gente vai analisando isso, a gente entende que as proximidades que o Vietnã tem hoje com os Estados Unidos para defender os interesses é unicamente de forma pragmática, não é uma afinidade ideológica ou qualquer outro tipo de coisa. A gente tem que entender que o Vietnã está entre um conflito de uma potência imperialista ocidental e a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo. Então, se o Vietnã se alinha totalmente com a China, qual é o risco internamente de acabar sendo engolido totalmente pela esfera de influência? O Vietnã valoriza muito a independência. O Vietnã lutou, os antepassados dos vietnamitas, eles sangraram e sofreram na carne, realmente, para ter uma independência e ter um país forte. Eles não estão dispostos a entregar isso, seja para a China, seja para os Estados Unidos. Então, eles se mantêm nesse jogo econômico e político justamente para ter essa independência mais forte, né? Quando eles se aliam com os Estados Unidos, é justamente para poder ter esse meio termo e esse equilíbrio para não se colocar muito do lado da China, e obviamente jamais o Vietnã vai totalmente para o lado dos Estados Unidos por conta também da ideologia comunista, né? Mas estão totalmente abertos aos investimentos deles, mas na ideologia estão fechados, né? Ô, Jonathan, quando você falou que enfrentou Japão, enfrentou não sei o quê, enfrentou China, enfrentou a França e tal, é bom deixar claro o seguinte: enfrentou e surrou todos eles. Enfrentou Japão, enfrentou não sei o quê, enfrentou China, enfrentou os Estados Unidos. Surrou todos eles, deu surra em todo mundo, né? Isso é muito interessante. Você falou do Ho Chi Minh, que quando, antes de morrer, acreditava muito profundamente na vitória, né? E um outro líder muito importante, não sei como é que hoje ele é visto no país, tal, que é um dos meus ídolos, é o Giap, né? Que é o general Giap, que foi um dos maiores pensadores de guerra de todos os tempos, né? As pessoas comentam, as pessoas falam, como é que as pessoas... Porque pelo que você falou... de guerra de todos os tempos. A memória do Ho Chi Minh tá viva aí, né? Mas e o Giap, né? As pessoas comentam, ele ainda está na memória das pessoas, enfim. Demais, José. O que acontece? O Vietnã também, voltando e entender um pouco do contexto cultural do Vietnã, tá? O Vietnã, eles não se dizem como um país religioso, mas eles têm um sistema religioso muito específico, que ele é voltado para a gratidão dos antepassados. Então, quando a gente vai em algum templo aqui no Vietnã, e quando vocês visitarem o Vietnã, vocês vão perceber, vocês vão ver alguns bustos de pessoas importantes, como Ho Chi Minh e Giap também, inclusive, porque as pessoas, elas vão até o templo, elas vão lá e agradecem ao que eles fizeram pelo país. Elas têm esse respeito, porque elas realmente deram a vida delas, deram o sangue delas para construir um país mais forte, né? E o Giap, inclusive, é um dos heróis nacionais, né? A gente vê muitas peças com ele, a gente vê templos que tem busto dele para
para agradecimento pelas contribuições dele. A gente sabe que as pessoas sabem aqui, têm a consciência de que ele foi o responsável por transformar o exército popular em um exército regular, e realmente foi crucial para a Revolução acontecer, né? E era um professor de história, inclusive. Tá brincando. O Jonathan já respondeu aqui algumas das perguntas que formularam. O Sidney Kripa perguntou das relações entre o Vietnã e os Estados Unidos, né? O pessoal se surpreende muito, né, Jonathan, quando se fala nessa questão. Não, o Vietnã tem fortes relações com os Estados Unidos, tem investimentos estadunidenses no Vietnã, e mais ainda quando tu diz que a relação com a China não é de subserviência, né, e não é assim tão... como o pessoal acha que o Vietnã é um puxadinho da China, né? O pessoal acha assim, né? Não, pelo contrário, tem uma independência grande aí, né? O país não tem amigos, né? Tem interesses. O Léo Bourbon... É negócios. O pessoal fala assim, é negócios. É puramente negócios, e são extremamente pragmáticos aqui com relação a... O Léo Bourbon tinha perguntado a posição do Vietnã em relação ao neocolonialismo e imperialismo dos Estados Unidos e britânico, né? Acho que já respondeu. Mas eles sabem, Luiz. Isso é importante, tá? O povo aqui, a direção, o governo, eles sabem disso, eles sabem dos perigos do imperialismo. O partido, ele sabe que deve se tomar cuidado com isso. Eles têm consciência, eles não são inocentes, tá? Quando a gente fala assim, eles têm boas relações com os britânicos, têm boas relações com a Europa, têm boas relações com os Estados Unidos, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não são inocentes a ponto de entender que eles não vão tentar, eventualmente, uma revolução colorida, que eles não vão tentar, eventualmente, colocar alguém para tentar fazer uma divisão do país, como eles fazem no Brasil, por exemplo, entendeu? Eles têm consciência disso. Só que eles ao mesmo tempo que eles estão com a mão direita, eles estão com a mão esquerda também, entendeu? Então, eles estão sempre equilibrados, então, obviamente, né? Por isso que a gente entende que o Vietnã ele precisa se proteger de alguns aspectos imperialistas. Então, aqui é uma consciência muito, muito grande, tá? O povo sabe dos perigos do imperialismo, as pessoas sabem do perigo do imperialismo, elas não se vendem pela falsa ilusão democrática que o Ocidente tenta pregar, né? Então, existe uma consciência muito forte com relação a isso, não é inocência aqui do povo. Ô, Jonathan, existe, sobre a China, existe aquela discussão muito grande, né? É socialista ou não é? O Vietnã, a gente pode dizer que é um país socialista? E a segunda pergunta que eu queria fazer, eu sei que essa primeira rende um bom tempo, né? Mas a segunda pergunta que eu queria fazer, a gente trouxe agora há pouco um vídeo aí do Pepe Escobar falando do Fórum Econômico do Oriente, né? Que está acontecendo aí, né? E aí ele trouxe ali o caso que os 10 países da ASEAN teriam interesse em entrar nos BRICS. Eu já vi alguém falando, até não me recordo se foi tu, numa live na Multipolar, ou se foi outra pessoa, dizendo que o Vietnã não tinha interesse em entrar nos BRICS agora, exatamente por essa questão de ficar negociando com os dois campos, né? Então, se tu puder nos falar aí sobre essa questão do socialismo e essa questão do Vietnã nos BRICS, né? Maravilha, Luiz. O Vietnã, assim, quem diz que o Vietnã não é um país socialista é porque nunca esteve no Vietnã. É impossível, a pessoa tá alucinando. O Vietnã é realmente um país socialista, assim como a China também é um país socialista. O que acontece é que a gente vai analisar de uma forma marxista, analisando com materialismo histórico dialético, e o socialismo e o comunismo, ele não é uma coisa fechada, não é uma coisa que está parada no tempo. A gente tem que analisar e tem que evoluir de forma científica. Então, se você olha para um sistema econômico e vê que está com problemas, você tem que tentar resolver. E o que aconteceu com o Doi Moi, que aconteceu na época dos anos 80, 90, e que aconteceu com a China, foi o entendimento de que uma economia de mercado com o planejamento socialista era o melhor tipo de orientação para o desenvolvimento de um país e, obviamente, para a classe trabalhadora. Então, se foi feita uma análise científica para chegar nessa conclusão. E a gente não fica parado no tempo, ninguém fica parado no tempo, né? Então, o Vietnã, ele sem dúvida é um país socialista, assim como a China, mas ele tem uma economia de mercado, porque é assim que as coisas funcionam no mundo que é dominado pelo capitalismo. Não tem como fugir disso. A pessoa que diz o contrário tá numa realidade paralela, tá? E aí, falando sobre isso, quando vocês vêm aqui no Vietnã, vocês olham na rua, vocês andam, vocês percebem isso claramente,
as políticas do Estado são claramente socialistas, né? São orientadas para o povo, não para uma classe específica, né? Mas isso novamente, a pessoa que diz que Vietnã ou a China não são socialistas não está nessa nossa realidade, né? E com relação aos BRICS, tá, o Vietnã ele tem interesse sim, tá? Eu não sei em que contexto que foi falado. Obviamente, o Vietnã ele prioriza a sua independência, prioriza os seus próprios interesses, né? Mas o Vietnã tem interesse, sim, em fazer parte dos blocos, talvez não necessariamente de forma ativa, né, diretamente como os países que já entraram nesse ano nos BRICS, mas eles têm interesse, sim, tá? A gente trabalha ativamente aqui num acordo Vietnã-Mercosul. A gente tem esse desejo de estreitar os laços do Vietnã com o Mercosul especificamente também. O Vietnã hoje ele é o maior parceiro comercial do Brasil no bloco ASEAN, e o Brasil é o maior parceiro comercial do Vietnã na América do Sul. Então, existe uma sinergia econômica muito grande entre a Ásia e o Mercosul, e especialmente com os BRICS. Né? Não tem como fugir. E também a questão do Sul global é muito forte aqui no Vietnã. O governo e o partido eles têm uma orientação de se alinhar com o Sul global, né? Independente dessas alianças de compreensão mútua que eles têm com os Estados Unidos, com a China, o Sul global é uma prioridade para o Vietnã. Então, existe sim interesse do Vietnã como observador inicialmente e depois, posteriormente, como membro do BRICS também, tá? É uma coisa que é muito falado, assim, nos círculos aqui. Até porque, Jonathan e amigos, é importante a gente ter claro o seguinte: o fato de um país entrar nos BRICS não significa que não haverá disputa por investimento nesse país por parte do Império, né? Os Estados Unidos jamais vão desistir, por exemplo, do Vietnã ou de quaisquer outros países se eles entrarem nos BRICS. Vão tentar, inclusive, disputar até para tentar tirar dos BRICS, né? Então, é muito improvável que os investimentos cessem, né, dos Estados Unidos, né? É muito improvável que cessem, até porque os Estados Unidos também ganham muito com esses investimentos, né, lá no Vietnã hoje em dia. Você respondeu bem sobre essa questão da relação com o Mercosul. Queria saber justamente sobre essa questão aí do Vietnã com o Brasil, né? Se você puder tocar um pouco mais nisso, seria legal. E uma outra questão que eu queria perguntar para ti é sobre aquelas disputas, né, a despeito dessa relação com a China, aquelas disputas, se elas estão suspensas, se não estão, sobre pequenas ilhas ali daquela região, né, que não somente com o Vietnã, a China disputa algumas ilhas, como também com Filipinas, tal, enfim. E no caso do Vietnã, eu queria saber como é que está isso daí, porque a China tem essa questão aí, não somente com os países do Mar da China, como também tem ali com a Índia, tal, e assim por diante. Como é que está essa disputa? Está suspensa? Estão negociando? Estão conversando? Enfim. Então, José, existem 2 arquipélagos aqui, que é o Truong Sa e o Hong Sa, se eu não me engano, esses são os nomes, tá? Que são historicamente e pertencem de fato ao Vietnã e têm presença vietnamita, mas eles estão em áreas disputadas pela China. A China alega uma zona exclusiva econômica nessa região, tá? Eu consigo entender o lado da China por conta da própria defesa dos seus interesses, né, nacionais, porque se eles deixam ali os estadunidenses dominarem aquela região, eles acabam perdendo totalmente a sua capacidade de se defender, né? Então, eles têm muito receio disso. Mas, efetivamente, o Vietnã, eles possuem esses territórios que estão dentro dessa parte disputada, mas toda e qualquer disputa que eles têm com a China é resolvida de forma pacífica e política e diplomática, tá? Não se fala aqui, obviamente, o Vietnã está preparado para qualquer tipo de coisa, eles não vão abrir mão da sua independência, como a gente comentou anteriormente, né? Mas, de toda forma, as disputas são, especialmente com a China, que é um parceiro especial do Vietnã, não se fala de forma militar, e sim somente de forma diplomática e política, e até então as relações são muito boas. Então, dificilmente o Vietnã vai entrar em conflito com a China por conta disso. Existe eventualmente um incidente ou outro, a gente vê muitos incidentes com as Filipinas, mas aí é uma outra questão, porque as Filipinas elas praticamente se venderam para os Estados Unidos, sim. Então existe um jogo de interesse de poder ali, né? A gente sabe que existe um neocolonialismo muito forte nessa região, e aí eventualmente existe um incidente com um barco, mas isso raramente se fala
de incidentes vietnamitas com os chineses, tá? Geralmente eles têm uma convivência muito mais pacífica, muito por conta dessa busca por alternativas políticas e diplomáticas. Já a Filipinas é um outro caso à parte, eles estão ali praticamente vendidos, né, para os Estados Unidos, então não tem muito como negociar com eles, né? Já respondeste aqui, então, a pergunta do Lucas Bustamante, ó. Por que o Vietnã assinou contratos comerciais com a China numa semana e acordos de defesa com as Filipinas na outra? Como a China vê esse acordo de defesa? Então, o interesse assim, mas eu posso explicar também não posso falar pelo Vietnã, mas eu posso explicar o contexto do Vietnã. O Vietnã, ele valoriza a sua independência. Se a China vê de uma forma ruim, a China tem que lidar da forma que eles acharem melhor, tá? Assim como os Estados Unidos também, eventualmente, vai lidar com uma coisa que o Vietnã faça que eles não gostam da forma que eles acharem melhor. E a gente tem que entender, e a gente não está acostumado no Brasil, é que um país nacionalista, ele valoriza a sua independência, acima de tudo. Então, quando eles fazem um movimento geopolítico, eles estão valorizando a sua independência. A gente tem que aprender com eles a valorizar nosso interesse e não se vender para uma potência ou para outra, entendeu? O povo brasileiro, ele tem que defender o seu interesse, não o interesse de outros, ele não tem que pensar o que vai pensar. Obviamente, isso é importante para se entender no seu movimento geopolítico, mas o Vietnã, quando ele assina um acordo de defesa, ele está se preparando para um eventual algum problema que eles esperam não utilizar, eles vão esgotar, obviamente, todos os tipos de recursos diplomáticos e políticos, mas eles estão se preparando justamente para que, se acontecer alguma coisa, eles não fiquem totalmente desprevenidos. Mas existe um conhecimento de que, num eventual conflito, o Vietnã só pode contar com ele mesmo. O Vietnã sabe disso. Na história inteira, só pode contar com ele mesmo inclusive quando aconteceu o conflito, nos únicos países que teve um apoio forte com o Vietnã do começo ao fim foi Cuba. E a gente vê que aqui Cuba é um parceiro muito, muito forte. A gente vê nas peças que a gente conhece aqui de cartazes pela rua, uma amizade muito forte com Cuba, e o pessoal fala que o único amigo do Vietnã realmente é Cuba. Não é China, não é Estados Unidos, não é Filipinas, não é quem quer que seja, né? Mas, respondendo a pergunta de forma pragmática, o Vietnã ele prioriza a sua independência, não o que os outros vão pensar dele, né? Professor Rames. Isso. Bem, a questão que eu queria saber, justamente o professor Josa já fez, né, a respeito das ilhas, né, que estão em disputa, né? E eu também gostaria de saber um pouco se o senhor poderia falar a respeito do sistema de saúde. Uma coisa que eu tenho curiosidade, quando eu assim estudo, né, países do sul global, né, são as suas condições de saúde, né? Se a saúde pública é universal, se há restrições, se há um misto de participação privada, participação pública. E, assim, eu tenho essa curiosidade. Aí, se eu puder fazer um esclarecimento a respeito. Professor, sem dúvida. O Jonathan, Estados Unidos? O Jonathan, Estados Unidos? Aproveitando a pergunta do professor Rames, é verdade que os jubilados estadunidenses vão morar no Vietnã por causa da saúde do Vietnã, para ter saúde gratuita? Existe um turismo de saúde aqui no Vietnã. Claro, não é tão forte como Cuba, né? Mas a gente vê muito, muito, muito aposentado americano vindo morar aqui no Vietnã por conta da qualidade de vida, do custo e a questão da saúde também, tá? E aí, respondendo o camarada, o professor, aqui no Vietnã o sistema de saúde ele não é universalmente gratuito, tá? Mas ele é universalmente acessível. Então, o que acontece? O custo do sistema de saúde aqui, para quem não tem seguro de nada, ele é extremamente baixo, é realmente baixo. Eu precisei esses dias visitar o hospital aqui para poder pegar uma receita de um medicamento, e aí eu paguei o equivalente para uma consulta menos de R$10, tá? Tá, mas se a pessoa tiver um câncer, por exemplo, que é caro os remédios? Depende aí existe a questão do seguro saúde, tá?
Aqui no Vietnã, todos os anos eles vendem um seguro-saúde que dá desconto nos tratamentos nos hospitais, que vão de 50% a 90%. O seguro-saúde que você compra no começo do ano para a família ou para você, ele está em torno de R$100 mais ou menos por ano, tá? Se a pessoa ela não tem condição de comprar esse seguro-saúde, ela vai até o comitê do partido do seu bairro e ela pode pedir um voucher para ela ter esse seguro-saúde de forma gratuita. E ela tem que comprovar que ela não tem capacidade de pagar esse valor. E ela vai receber daí, quando ela vai no hospital, ela vai apresentar esse voucher especial e não vai ter o custo que as pessoas têm. Mas eu, por exemplo, que não tenho esse seguro-saúde porque não sou cidadão vietnamita, paguei cerca de R$9 uma consulta. Se um vietnamita vai para o seguro dele, vai pagar cerca de R$2. Para um tratamento um pouco mais complexo, daí depende muito da questão do que a pessoa realmente tem. Um câncer, por exemplo, se a pessoa ela não tem o seguro-saúde aqui no Vietnã, ele pode se tornar bem caro o tratamento, tá? Por exemplo, se eu, como um cidadão que não tenho seguro-saúde, se eu eventualmente tiver um problema desse tipo, eu vou ter um custo bem alto, mas o cidadão vietnamita não vai ter um custo tão alto com relação a um cidadão que não tenha, porque ele tem o seguro e, assim, é praticamente universal. Mas esse seguro o quê? Custa uma Unimed, assim? Quanto é que não, custa esse público, seguro? é um seguro público. É um seguro público. Mas é barato ou é caro? É extremamente barato. Para uma família, dá cerca de R$200, tá? Uma única pessoa dá uns R$80, equivalente, tá? E aí, se a pessoa não consegue comprar esse seguro, ela tem a facilidade de ir até, como eu falei, ela vai até o comitê do partido, né, do bairro, e ela pede um voucher e eles fazem para ti, eles pagam, né, para a pessoa que não tem condição, né. R$200 por ano, no caso? Por ano. Por e aí, quando ela vai, por exemplo, como eu falei, né, uma consulta... Barato isso, hein, cara? Porque não, o plano de saúde de uma família, tu não paga menos de R$2.000 por mês, cara. Por mês. Não, na Unimed. Existem planos de saúde, tá? Por exemplo, eu tenho um amigo brasileiro que ele se mudou para cá com a esposa há pouco tempo. A esposa dele, ela entrou em trabalho de parto aqui, né? Ela é gestante, e ela foi ao hospital particular. E o preço que ele me falou é equivalente ao Brasil e a qualidade é a mesma, em questão de hospital particular, tá? Então, quando você vai para o hospital particular, você tem sim a rede particular aqui, mas a maioria das pessoas elas vão para o hospital público porque é muito acessível, a qualidade é semelhante à dos SUS que a gente tem no Brasil. Perfeito. Show de bola. Na questão da educação, tu também tem escolas privadas aí, ou Jonathan? É só a educação é toda pública? Tem escolas privadas, Luiz, mas é um número bem menor do que as escolas públicas, tá? As escolas públicas têm uma qualidade muito boa aqui no Vietnã. Existe um consenso na sociedade que eles querem mudar, eles querem melhorar a qualidade do ensino sempre, né? Então, existe uma força muito grande da sociedade para que o governo invista cada vez mais na educação. Mas analisando como que funciona, como que é o sistema de ensino aqui, comparando ao Brasil, a gente consegue perceber que existe uma similaridade em questões até muito melhores do que a gente tem no Brasil, tá? Em questão do ensino primário, principalmente. A gente vê que as crianças aqui, elas têm praticamente um acesso de quase 100% de crianças na escola. Então, assim, é tudo público, tá? Você pode ir para uma escola particular, mas geralmente são pessoas que vêm de fora do país que vão para uma escola particular. É bem difícil o pessoal pagar particular aqui, sabe? Em termos de relações trabalhistas, assim, tu falaste aí do preço do plano de saúde, né? Um trabalhador, assim, como é que é o salário mínimo e como é que estão as questões de trabalhistas mesmo, assim? Existe uma jornada máxima de trabalho? Porque o que as más línguas falam, né? As más línguas, leia-se a propaganda imperialista, né? É que aquela exploração que a gente tinha da mão de obra na China foi para o Vietnã, né? E, inclusive, a própria China teria mandado algumas empresas para o Vietnã por causa dessa questão da mão de obra, né? Conta para nós como é que é esta questão aí. Então, Luiz, é até interessante falar sobre essa questão dos direitos trabalhistas, porque quando o cidadão ele está empregado, quem paga o seguro-saúde é a empresa, ele não paga, já está incluso nos benefícios dele
anualmente para que a empresa vá lá e paga para a família inteira. É comum isso acontecer aqui no Vietnã, tá? A gente não consegue comparar os direitos trabalhistas brasileiros com os direitos trabalhistas vietnamitas. Primeiro porque é uma cultura diferente da cultura ocidental. A gente tem muita inspiração, né, nos movimentos trabalhistas da Europa. A luta brasileira, na parte sindical, na parte de direitos trabalhistas, está muito mais avançada que o Vietnã. Isso é um fato, tá? E sem dúvida, o capitalismo ele se move para um país periférico para explorar a mão de obra. Isso é um fato também, né? As empresas não sairiam da China para vir para o Vietnã se o custo de mão de obra não fosse menor, tá? Mas o que acontece aqui no Vietnã? Existe uma jornada máxima de trabalho semelhante à do Brasil, e os trabalhadores, eles geralmente eles têm uma qualidade normalmente de trabalho similar ao brasileiro, tá? Mas questão de direitos, eles não têm direitos da mesma forma que os brasileiros têm, questão de 13º, décimo... Estamos perdendo, viu, Jonathan? A gente vai perder tudo, viu? Do jeito que está indo, a coisa aqui, a gente vai acabar perdendo. Né? Até uma precariedade da classe trabalhadora. Mas tem uma coisa muito... usar isso é o nosso... E no Vietnã, existe todo o final do ano, existe o Ano Novo Lunar. E aí eles distribuem um bônus, assim, tradição, tá? Que muitas vezes equivale ao 13º, ao 14º, 15º até 16º. Então, todos esses direitos que eles não pagam para o trabalhador em questão de 13º e FGTS, eles acabam ganhando todo ano. As empresas pagam um bônus bem alto para os trabalhadores, tá? Isso vem da cultura das cooperativas que existiam antigamente, porque elas sempre dividiam os lucros, né? A gente sabe que o Vietnã era uma economia planificada anteriormente, né? E todo final do ano eles distribuíam os lucros para os trabalhadores, e hoje as empresas privadas também mantêm essa tradição, né? Como assim, anteriormente não é mais? No Vietnã. Oi? A economia não é planificada? Não da forma que era anteriormente, né? É planificada a nível macro do Estado, né? Mas não da forma que era antes dos anos 80, começo dos anos 90, né? Anteriormente ao Doi Moi. Uhum. Tu falou que é muito importante a gente pensar nos interesses da própria nação, né? E isso eles têm muito em mente. Eu estou só te comentando isso porque a gente vai fazer uma live dia 7 de setembro, que vai começar às 3 da tarde e vai até às 10 da noite. Vamos fazer uma live direto, justamente isso, para exaltar o nosso país, tentar juntar as pessoas, né? Que uma coisa que a gente precisa fazer aqui é ter uma consciência que o Brasil é um país maravilhoso, sabe? Que a gente tem que melhorar como pessoa, sabe? A gente tem que apoiar questões que são importantes, não ficar só preocupado com questões... por exemplo, se tem passeata gay no Vietnã, né? As perguntas que as pessoas fazem. Acontece, viu, Celso? Existe os direitos do LGBT aqui são bem avançados, tá? Mas não se fala sobre isso no debate público, porque o interesse aqui do debate público é melhorar a vida das pessoas como um todo. A sociedade vietnamita dificilmente ninguém aceita qualquer tipo de preconceito aqui. Ninguém aceita, tá? Então, a gente não está no nível de uma sociedade brasileira que existe homofobia, que existe racismo, que existe pautas sociais que devem ser discutidas, mas que elas são tão fortes no nosso dia a dia que necessita de um debate público, porque senão as coisas acontecem e degringolam. Aqui no Vietnã, a gente não tem isso de forma tão forte porque a sociedade não admite esse tipo de coisa. Sim. Não se admite preconceito, não se admite homofobia. Então, o que eles priorizam é realmente o desenvolvimento da nação como um todo. Isso. E aí, comentando, Celso, uma coisa que é muito importante, tá? A Revolução Vietnamita, para o socialismo, ela se deu por conta do nacionalismo, tá? do povo vietnamita. Eles se tornaram comunistas e socialistas por conta do nacionalismo. Então, talvez o que falta, é a minha opinião pessoal, tá? O que falta para a gente da esquerda no Brasil é se apossar desse nacionalista e mostrar que o interesse do povo é o interesse nacional e de independência e de soberania do país, entendeu? Isso é importante. Muito importante, Jonathan, porque o nacionalismo, se a esquerda não pega o nacionalismo como bandeira, fica para a direita, para a extrema-direita. Isso.
Entende? E aí a gente é derrotado também nisso daí. A gente não usa mais nem a bandeira brasileira, não bota mais nem camisa amarela, cara. Que vergonha de pensar que eu sou bolsonarista, cara. Exatamente. Ô, Jonathan, quanto à questão, por exemplo, dos espaços rurais, né? Durante as guerras, né, sobretudo a última que estiveram contra os Estados Unidos, foram jogados muitos agentes destrutivos da condição agrícola do terreno, né, muitas bombas e tal. Houve uma plena recuperação já desses espaços rurais, né? Como é que está a condição do povo vietnamita que ainda vive no campo? E, além disso, como é que está a transição do campo para a cidade? Isso é feito de que maneira? Isso é feito de uma maneira planejada, ordenada? Como é que isso está acontecendo? De forma totalmente planejada, viu, José? Quando a gente fala nas questões das zonas, aí voltando no começo, das zonas industriais especiais, existe um planejamento do governo de urbanização de todo o país, tá? A gente sabe que o Vietnã não é um país grande, mas é um país que tem praticamente a metade da população do Brasil. Então, você imagina, é uma faixa de terra, né, de cerca de 1.500 quilômetros, né, de norte a sul, que tem metade da população do Brasil. Então, é extremamente urbano, extremamente populacional o país. Aqui a densidade urbana é muito alta, né? Então, quando o governo ele planeja essas zonas industriais, eles levam em consideração a urbanização do campo. E a gente percebe isso nas zonas exclusivas, né? Eles colocam lugares específicos para que aconteça o desenvolvimento de forma igual do norte, do centro e do sul do país, né? A gente vê que o Vietnã tem uma população, inclusive é bem interessante, porque metade da população é urbana e metade é rural. E é muito por conta dessa população ser distribuída em todo o país de forma muito, muito uniforme, tá? Não existe um centro muito específico populacional. Então, todo o país ele acaba colhendo os frutos do desenvolvimento. Com relação à recuperação, principalmente do desfoliante, que foi o agente laranja, que foi extensivamente utilizado aqui pelos americanos, né? E se os nossos camaradas não sabem por que eles utilizaram, foi porque os vietnamitas eles utilizavam a vegetação para poder se esconder com tática de guerrilha. E os americanos viram que estavam perdendo nessa parte, foram lá e lançaram o desfoliante por todo o país para tentar acabar com as folhas das árvores e evitar que o pessoal se escondesse, né? Então, esse foi o contexto de uso de desfoliante, da gente laranja, e não se recuperou totalmente, viu, José? É muito triste o que a gente vê, porque as pessoas ainda são afetadas, claro que não da forma que eram afetadas há 20 anos atrás, mas a gente vê pessoas que têm deficiência física por conta de algum problema, deficiência intelectual por conta de algum problema, e o que é interessante, e aí não se fala no Vietnã, né, os vietnamitas eles não falam sobre isso, mas a gente analisando de forma ocidental é que os americanos, estadunidenses, eles não falam em reparação com relação a isso. Eles não se reconhecem o erro histórico que eles cometeram fazendo esse tipo de uso de agentes químicos, né? E não se fala em reparação, em ajudar as pessoas que foram afetadas, até hoje afetadas por conta da... Mas repararam Hiroshima e Nagasaki? Não existe uma consciência, né, imperialista, né? E sim, também não tem como esperar isso, né? A gente sabe que não. É triste. Mas não se recuperou totalmente ainda. O governo vietnamita, sim, tá? Eles têm um trabalho muito forte, a gente vê que existem muitas campanhas aqui no Vietnã para recuperação de áreas que foram devastadas. E aí eles fazem campanhas, fazem ações específicas para a limpeza dos lugares, mas a gente vê que o agente químico ele penetrou no lençol freático, as pessoas consumiram água, e aí acabam tendo problemas até, inclusive, quando não são afetadas diretamente com os fetos, né, que nascem com alguma deficiência, elas acabam afetadas pela água, acabam tendo câncer, né, desenvolvendo ao longo da vida, por conta do consumo de água de lugares afetados. Mas o governo em si, realmente, eles têm uma campanha muito forte para poder recuperar, tá? Mas com relação aos americanos, não se fala nada, nem para ajudar economicamente as pessoas afetadas. Na verdade, a questão da agricultura é algo muito importante para o Vietnã. Depois da guerra, a situação era trágica. Me impressiona muito a condição de produção agrícola, com todos esses problemas que eles têm, em virtude também de ser um território um pouco maior, 100 mil quilômetros quadrados maior do que o estado em que eu vivo, o estado de São Paulo. É muito pouca terra, né? E eles conseguem alimentar a população, né? Existe algum tipo de trabalho específico para garantir uma qualidade maior hoje da produção na agricultura, né? E depois, eu queria que você falasse, se você tiver números aproximados, aí, pelo menos referenciais em relação
essa questão da produção industrial do Vietnã, mesmo em termos de quantidade, porque parece que está assombrando, né? Tá num número muito, muito maior. Se nós pensarmos proporcionalmente, né, a gente teria números aí assustadores em relação ao próprio Brasil, né? Que, por outro lado, também vem se industrializando-se, né? De certa maneira, né? Então, essas duas questões aí, mas, sobretudo, sobre a questão da agricultura, a qualidade da agricultura, né? Como é que o governo se volta para tentar qualificar a produção agrícola? Porque assusta mesmo a condição desse país de conseguir alimentar tantos milhões e milhões, quase 100 milhões de pessoas, né? Num território tão pequeno, né? Então, o que acontece? Quando a gente teve a recuperação, quando o país se unificou, José, e aconteceu a unificação do país, né, em 75, a gente teve uma crise muito forte aqui no Vietnã com relação à produção de arroz. Né, porque a primeira coisa que foi feito foi privatizar totalmente os campos, né, de arroz, que é o principal alimento que o pessoal utiliza aqui. E aí aconteceu uma crise muito forte por conta dessa inexperiência da planificação econômica, né? E logo se percebeu que foi corrigido o erro e foi mudado totalmente o sistema de produção agrícola, foi permitido a troca de excedentes entre as pessoas, né, para os particulares, e começou a se investir muito, muito, muito na pesquisa e desenvolvimento de variedades de arroz específicas para cada região. Hoje o Vietnã é um dos maiores produtores de arroz do mundo, né? Então, e isso vem muito do trabalho de pesquisa e desenvolvimento de variedades de arroz aqui na região. Tá? O governo ele faz muito isso, tá? Eles investem e acontece uma coisa bem interessante também que a gente está vendo um pouco agora do MST, adaptando essas técnicas muito da China também, né? Que é o uso de máquinas de pequeno porte, né? Então, o pessoal aqui, eles têm máquinas agrícolas de pequeno porte que acabam facilitando o pequeno produtor a ter uma produtividade maior, que a gente não vê no Brasil de forma tão extensiva, né? Então, combinado com um investimento bem forte para pesquisa, desenvolvimento de variedades genéticas de alimentos e o uso de pequenas máquinas também pela agricultura familiar e pelas cooperativas também, que é muito forte a cooperativa agrícola aqui no Vietnã, a gente acaba vendo uma produtividade muito maior. Então, talvez seja um momento do Brasil também começar a importar essas máquinas de pequeno porte para poder empoderar as famílias brasileiras também que trabalham no campo, né? A gente sabe que a produtividade brasileira pode ser muito maior se for comparado com a China, com o Vietnã. Questão da produção industrial, perdão. Não, fala. Então, a produção industrial, José, os números específicos, tá? A gente tem que quebrar por setores. Tá? A gente sabe que hoje a questão de manufaturas de eletrônicos, por exemplo, o Vietnã ele supera o Brasil quase 3 vezes, né, em exportação. Né? E aí a gente compara uma economia vietnamita, que deve ser, se não me engano, a 18ª ou 16ª maior do mundo, quando o Brasil que é a 8ª, 7ª maior do mundo. Né? A questão de eletrônicos, especificamente, o Vietnã se destaca de forma massiva, da mesma que na ASEAN. E aí, de outros setores específicos, a gente tem muito forte aqui a exportação de equipamentos de telecomunicação também no Vietnã, específico para transmissão de dados também, né? Que vem um pouco pegando da esteira da guerra comercial China e Estados Unidos, né? E a gente tem muito forte também, inclusive, a parte de agricultura, a exportação de agricultura daqui do Vietnã de produtos acabados também é bem forte, de alimentos, né? Aí vai para toda a parte do Sudeste Asiático, para a Ásia também, é uma parte bem forte da indústria. O Vietnã está exportando produtos agrícolas, é isso? Sim, sem dúvida. O Vietnã é um dos maiores exportadores de arroz do mundo. A gente teve... É impressionante, né? A gente tem aqui no Sudeste Asiático, a Índia meio que acabou as exportações por conta de problemas internos, né? A gente tem Bangladesh, tem a Tailândia e tem o Vietnã como os maiores exportadores de arroz do mundo. Então, um pequeno país aqui, inclusive a área de plantação de arroz do Vietnã é inferior à área de plantação de arroz do Brasil e consegue exportar mais que o Brasil, inclusive, entendeu? Então, que realmente a questão de produtividade, quando a gente fala de empoderar o pequeno agricultor, empoderar a agricultura familiar, faz muita falta no Brasil. Sem dúvida.
Ô, Jonathan, nós estamos enfrentando aqui no Brasil uma polêmica aí das redes sociais, o Twitter bloqueado, né? Como é que é a questão das redes sociais aí no Vietnã? Como é que se dá esse enfrentamento aí? O Twitter, esse é liberado aí no Vietnã? Não deve nem Quais ver. são como é que são as redes sociais aí? O Meta, são liberados? Como é que funciona Praticamente isso aí? tudo, viu, Luiz? Praticamente é tudo liberado. Assim, eu enfrento bloqueios, por incrível que pareça, de sites que bloqueiam o tráfego do Vietnã, e não o Vietnã que bloqueia o tráfego de sites. Às vezes eu tento acessar algum site do Brasil para poder ver alguma notícia e está bloqueado. Mas aí quem bloqueia é o site do Brasil, não o Vietnã que está bloqueando. E aqui a gente tem que entender que tem uma cultura, como a gente comentou anteriormente, fazendo um link, né? De respeito às pessoas, de respeito aos antepassados, né? O pessoal aqui, eles têm uma cultura de liberdade com responsabilidade, né? Então, no Brasil, a gente vê que é uma libertinagem total. Você fala o absurdo que quiser, para quem quiser, e não é culpado de nada. A gente vê que tem candidatos aí de disputa para algumas prefeituras que falam umas barbaridades e não é feito absolutamente nada. É surreal a gente ver isso. É que eles chamam de liberdade de expressão aqui no Brasil. É incrível, é uma liberdade, é uma libertinagem. Isso é uma deturpação do pensamento, sabe? Isso a gente vê que realmente é algo que é colocado pelo imperialismo, não tem outra explicação. Eles vendem essa ideia de libertinagem total para falar o que quiser, porque eles sabem que isso prejudica uma nação de se unificar. Eles chamam de democracia. E chamam isso aí de democracia. Exatamente, eles sabem que isso vende para eles, e as pessoas compram isso e acabam brigando entre si. A gente vê os brasileiros, imagina, camaradas brasileiros brigando entre si por conta de uma coisa que não é nem própria brasileira. Mas com relação a específico ao Vietnã, as pessoas elas sabem que antes de se manifestar, elas têm que pensar nas consequências do que elas estão falando. Se elas vão falar que alguém cometeu um crime da cabeça delas, não tem provas, elas vão enfrentar consequências. Elas vão ser... A gente vê que teve uma polêmica de um jornalista que foi preso aqui há um tempo atrás que espalhava fake news. Aí aqui no Vietnã mesmo. E a mídia ocidental foi lá e caiu de cima, falando, censura, mas vai ver o cara estava espalhando fake news, entendeu? Ele aqui, ele é preso, não tem chance. Se você está cometendo um crime, está acusando alguém sem prova e sabe, sem nenhum embasamento, você vai ser punido. Não tem facilidade, entendeu? E as pessoas pensam muito bem antes de se manifestar, porque elas eu vejo que é muito tranquilo, tá? Mas aqui a gente vê que não existe um motivo para você criticar algo que está funcionando também, né? As pessoas veem que está funcionando, que a economia está funcionando, a acessibilidade ao sistema de ensino, de saúde é alta, a segurança aqui é exemplar, não tem praticamente crime violento como a gente tem no Brasil. E vai criticar por quê? Por conta da democracia que os americanos tentam colocar, norte-americanos tentam colocar aqui como imposição de valores. As pessoas não caem nessa conversa aqui. As pessoas não caem. O nosso judiciário, de uma certa forma, ele é sequestrado pelo poder econômico, né? Por exemplo, Breno Altman foi processado e perdeu a causa em primeira instância. Agora vai fazer o contrário. Vai, sabe... Tipo, sempre defende a justiça aqui brasileira, infelizmente, ela nessa parte, não que eu seja contra o judiciário, inclusive a gente trabalha no judiciário, né? Mas infelizmente tá na mão dos ricos, que inclusive é quem tem dinheiro para levar um processo para segunda instância, que tem o poder econômico que consegue fazer com que até o juiz mude de opinião, né? Em relação às pessoas. E os nossos juízes, eles são formados, pelo menos antigamente era tudo da classe das classes mais altas, então, tipo, eles nem sabem o que é o sofrimento do pobre, né? Eles nem enxergam o pobre. Então... Né? Exatamente, Celso. E, inclusive, uma coisa que a gente fala, né? Quando o pessoal fala, o Vietnã é uma ditadura, a China é uma ditadura. O socialismo em si, ele é caracterizado por uma ditadura do proletariado. Isso. A gente sabe que quem está no controle são os trabalhadores, os interesses que são definidos são dos trabalhadores. Quando a gente olha para uma democracia brasileira, a gente sabe que é uma ditadura, mas é uma ditadura da burguesia. Porque o interesse da ditadura é dos burgueses. Quem domina o judiciário, quem domina o legislativo e o executivo é o capitalismo. Quem que eles vão defender?
é o interesse do capital, não do trabalhador. Então, tem que entender que existe uma ditadura no Brasil com o nome de democracia, né? Mas é que o interesse defendido não é do trabalhador, não é da população, é de um grupo específico. Aqui no Vietnã e na China é um grupo do trabalhador que é defendido. Então, a nossa justiça, a nossa polícia é para defender o capital, não é para defender a pessoa. Exatamente. A polícia é uma força para defender o capital, né? Aliás, está mais do que na hora de nós da esquerda começarmos a utilizar esse termo, ditadura da burguesia, né? Tá na hora de a gente começar a chamar a democracia burguesa de ditadura da burguesia, né? Professor Rames, o senhor que está quietinho aí, faça uma pergunta aí, se o senhor tiver. Eu já fiz as perguntas e gostei muito dos esclarecimentos do professor Jonathan, né? Eu só realmente vou ter que me retirar, porque amanhã, enfim, vou ter que acordar cedo. Tá bom, agradecemos muito a sua presença, professor Ramos. Sim, e eu agradeço a participar desse excelente mesa de debate, né? Estou muito curioso ainda, mais coisas que eu quero saber sobre Vietnã, e essa experiência socialista a gente tem que divulgar mesmo, né? Eu tento fazer isso nas minhas limitações, dentro da minha sala de aula, né, de escola, né? Mas, enfim, muito obrigado a todos. Me desculpe também, eu estou resfriado, eu tive um problema aí técnico aí do sinal aqui, que é muito ruim, mas eu deixo um abraço a todos aí, e aos ouvintes também, tá? Maravilha. Muito obrigado aí pela coisa. Grande abraço. Professor, vou ter que lhe chamar uma outra vez para a gente falar aí do que está acontecendo na Cisjordânia e no Líbano, lá, que a gente queria ter falado com o senhor, mas o tempo foi muito curto, infelizmente. Mas lhe dou uma boa noite e agradeço a disponibilidade aí. Boa noite a todos. Depois eu quero pegar o contato do professor Jonathan. Maravilha, boa noite a todos. Obrigado pela conversa, eu estava assistindo, estava muito bom ali. Obrigado, boa noite a todos. Tchau. O Jonathan, tem uma pergunta aqui do Lucas Bustamante, ó, que eu acho que é interessante também, que vai mais ou menos na linha do que a gente vinha conversando nesse momento, né? Sobre os grupos de interesses, né, no Vietnã, que é o que existe fortemente aqui no Brasil, né? Mídia, religiosos, né? A fé na política, milícias, empresários, né? E ele pergunta se o governo tem o controle, né, dessa questão aí, como é que são esses grupos de interesse, né? Então, explicando para o Lucas, o grupo de interesse maior do Partido Comunista, que eles têm um controle bem forte, porque eles entendem que, e aí, voltando para a questão do imperialismo, né, o Vietnã, como um país socialista, ele está vulnerável aos ataques do Ocidente de todas as formas, né? E aí eles podem vir de formas de ONGs estrangeiras que tentam se estabelecer aqui, podem vir de grupos religiosos específicos, inclusive uma qualidade bem interessante, tá? Quando o governo fantoche do sul do Vietnã ele era apoiado pelos americanos, eles apoiavam muito a Igreja Católica aqui. E aí o governo e a minoria, a igreja era católico, tá? E eles perseguiram muitos budistas aqui a ponto de matar monges, né? O pessoal da igreja católica caçava os monges budistas, que eram maiorias. Então isso foi uma coisa que pegou muito forte para a revolução aqui no sul. O povo do sul lutou muito por conta dessa perseguição religiosa que a igreja católica fazia aqui no sul contra os budistas, que eram a maioria. Mas existe um controle, sim, bem forte por conta dessa consciência de que se você deixar um grupo de interesse surgir e se infiltrar na política, é uma ameaça para o regime inteiro. Né? Então, você não pode abrir caminho para um grupo de empresários vir aqui querer mandar no país, entendeu? Ou um grupo religioso específico. Inclusive, o Vietnã, existe uma prática religiosa muito aberta, tá? Você anda aqui nas ruas, você vê igreja, você vê templos, as pessoas professam a sua fé de forma muito aberta, tá? Aqui não tem nenhum tipo de persecução religiosa, tem muita igreja católica aqui no sul,
mas eles não têm vez no governo. Não tem. E o governo, ele sanciona as religiões justamente para evitar que um grupo de interesse religioso tome proporções que acabem se infiltrando na política, né? Isso é muito, novamente, pela consciência de que o regime tem que ser preservado dos ataques do imperialismo, né? E as etnias? É uma etnia só, assim, ou é que nem no Brasil, que tem várias etnias? Como é que é o... Tem muita etnia. Assim, existe a maioria, mais de 90% da população, que é Kim, que eles chamam, né? Que é a maior parte da população vietnamita. Mas existem muitas etnias em lugares mais isolados do Vietnã, nas montanhas, por exemplo, e, inclusive, essas etnias foram muito importantes na Revolução aqui. Quando os vietmins, eles iam lutar contra os norte-americanos, eles conseguiam transitar muito bem pelas etnias, porque por mais que eles sejam etnias, não sejam do mesmo grupo majoritário da população, eles são nacionalistas também. Sim, eles incorporam a identidade nacional do Vietnã como parte da identidade da etnia deles. E são povos diferentes culturalmente, mas nacionalmente eles são muito unidos aqui também. Show. Como é que está a relação com aqueles países, o Laos, né, o Capucha, né, o Camboja, né, esses países aí, né, que sofreram muito também com aquele conflito nos anos 70, né, sobretudo o Laos e o Camboja. Como é que está a relação do Vietnã? O Vietnã tem feito esforços de aprofundar relações econômicas com esses países. Como é que está essa relação? Bastante. O Vietnã tem uma relação muito forte com o Laos. O Laos é um parceiro estratégico do Vietnã. São países, o Camboja e o Laos são países que têm uma população muito, muito pequena, né, comparativamente com o Vietnã. Então, eles dependem muito do Vietnã na questão industrial, né? Mas já o Camboja, não sei se todas as pessoas que estão acompanhando a live sabem, mas o Vietnã, ele ajudou a combater o regime do Khmer Vermelho. Estava massacrando a população do Camboja e o Vietnã... massacrando a população também do Vietnã na fronteira, que forçaram o Vietnã a invadir para acabar com a loucura lá do pessoal. E nesse mesmo momento que o Vietnã invadiu o Camboja para acabar com o regime que estava matando a população do Camboja, a China invadiu o Vietnã no norte, levaram uma porrada deles lá, tiveram que recuar, mas por conta disso, o povo cambojano é muito grato ao povo vietnamita. Eles são recebidos como heróis lá. Tu não falou dos russos. Me disseram que eles usavam AK-47 lá. Como é que é isso? Então, existe até hoje uma relação muito forte com a Rússia. E só respondendo a questão do Camboja, aqui existe uma polêmica muito forte por conta de um canal que o Camboja está construindo junto com a China, que está desviando as águas do Mekong. O Mekong aqui é essencial para a agricultura do sul do Vietnã. E a gente vê que eles estão construindo um canal no Camboja que está furando uma parte do Mekong para desaguar direto no oceano, que está afetando aqui as águas da foz, né, do delta do Mekong. Então, tem uma certa instabilidade por conta desse projeto, que é totalmente financiado pela China. Mas com relação à Rússia, Celso, existe uma amizade muito grande com a Rússia, tá? Até porque quando o Vietnã declarou a independência, os únicos países, os únicos blocos que apoiou o Vietnã de forma muito forte foi a União Soviética. E quando a gente fala de União Soviética, existe a figura muito forte da Rússia também, né? Então, até hoje, existe uma relação muito forte com a Rússia. Os vietnamitas gostam muito do povo russo. A gente vê muitos russos aqui no Vietnã também. Jonathan, tu falou das relações do Brasil com o Vietnã, né? Eu estava vendo aqui até da visita do presidente do Vietnã aqui ao Brasil em setembro do ano passado, né? E que o Brasil assinou 4 acordos, né, na defesa, educação, agricultura e ciência e tecnologia, né? Eu queria que tu nos desse assim maiores detalhes sobre essa parceria, né? Primeiramente, assim, as cifras, né, que são transacionadas aí entre os países, né? E também uma curiosidade que eu tenho sobre a parte cultural, né,
das relações culturais do Brasil com o Vietnã. Como é que o povo do Vietnã enxerga o Brasil, né? Se eles, né, têm um carinho especial, como é que funciona isso aí? Bem legal, Luiz. Quando o primeiro-ministro do Vietnã esteve no Brasil no ano passado, a gente conversou com ele, pessoalmente, tivemos reuniões com ele, e foi nesse momento que a gente teve a ideia de estabelecer de forma efetiva a Câmara de Comércio Brasil-Vietnã. Nós temos transacionado com o Brasil e com o Vietnã 7 bilhões de dólares em comércio bilateral, e quando a gente conversou com o primeiro-ministro, ele falou, a gente precisa aumentar isso para 30 bilhões em 5 anos. E existe um potencial muito grande para isso acontecer, porque as economias elas são sinérgicas, na parte de agricultura, na parte de manufatura, e o Vietnã está muito aberto a compartilhar um crescimento econômico próspero junto com o Brasil. Existe um desejo muito grande mesmo do Vietnã em fazer uma parceria estratégica com o Brasil como parceiro prioritário na América do Sul. Existe isso, tá? Então, a gente trabalha para que essas relações elas aconteçam de forma mais efetiva. Existe, como eu comentei anteriormente, um desejo do Vietnã de assinar um acordo com o Mercosul, e aí, falando justamente com o Brasil como um principal parceiro do Vietnã. E esses acordos que foram assinados, Luiz, eles se refletem bastante na parte da ciência também, tá? A ministra Luciana Santos, ela que é do PCdoB, ela vem de forma rotineira aqui para o Vietnã por conta desses acordos científicos que foram assinados, né? E existe um futuro muito promissor com relação ao Vietnã. Esse ano, inclusive, a gente está comemorando os 35 anos de relação diplomática Vietnã e Brasil. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou sair para o voo para ir para Hanoi para comemorar a independência do Brasil, na Embaixada do Brasil lá. E a gente está comemorando... Inveja! Que inveja! Estou muito preocupado com relação, porque a gente está com uma tempestade que vai atingir o Vietnã entre hoje e amanhã. Eu estou preocupado com o voo, e inclusive daqui a pouquinho vou ter que deixar os camaradas para poder sair aqui do sul para ir para o norte, mas a gente está bem preocupado com uma tempestade que vai atingir aqui o norte do Vietnã, que inclusive é uma das mais fortes nos últimos 20 anos, está planejado, né? Só que é uma coisa bem interessante, está em alerta. Já todo o exército do Vietnã já está em alerta para proteger, para resgatar, para fazer qualquer tipo de ação caso aconteça. Assim, existe um sistema efetivo que funciona aqui e o pessoal está totalmente alerta para qualquer tipo de coisa entrar em ação e ajudar a população. O exército trabalha, então. Defesa civil exército trabalha. Né? Exatamente, né? A gente teve no episódio das chuvas no sul, foi alertado de forma extensiva e o governo teve uma omissão gigantesca. Isso foi muito triste, porque eu sou do sul também, né? Eu falei com o Luiz. O Jonathan é aqui de Esteio, Celso. Então. E aí minha família foi muito afetada, e eu sei como é, porque também vivi anteriormente. A gente sabe que as enchentes são um problema crônico do sul, né? E não se foi feito nada. Mas aqui no Vietnã a gente percebe que o pessoal está bem alerta para essa tempestade. Vai ser uma tempestade muito forte, vai atingir entre hoje e amanhã o norte, né? E eu vou estar lá, porque eu não vou deixar de participar da nossa comemoração de independência, né? Com nossos camaradas brasileiros. E com relação, inclusive, à cultura vietnamita brasileira, tá? O povo vietnamita aqui daí é muito clichê, mas eles conhecem o Brasil pelo futebol, né? E é uma coisa que conecta muito o Brasil com o Vietnã. Eles conhecem, é engraçado porque quando eu falo com o vietnamita, eles falam, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, eles falam os jogadores assim de 10 anos atrás, que eles conhecem tão bem. Eu fico maravilhado, porque eles conhecem esses jogadores até, eles falam alguns jogadores que eu não vou lembrar o nome, porque eu não lembro realmente, mas eles conhecem mais jogadores brasileiros do que até eu que sou brasileiro. E o futebol aqui une muito. Quando você fala em Brasília, eles falam futebol. Aqui você olha, tem muita quadra de futebol, muito campo de futebol. O pessoal ama futebol. E eu acho que é uma das coisas que mais une o Vietnã com o Brasil. E assim, a visão que o povo vietnamita tem do brasileiro é muito forte com relação a isso. É uma amizade muito boa. Eles veem o Brasil como um povo amigo. E inclusive uma curiosidade que durante a guerra americana, o Brasil foi requisitado a participar. Os Estados Unidos pediram que o Brasil enviasse tropas para o Vietnã, e
e o Brasil recusou. Então, por mais que a gente tivesse uma ditadura, ainda assim se manteve um bom senso de não interferir aqui, né? Jonathan, essa questão dos Estados Unidos sempre querem amiguinhos, né, para fazerem conflitos contra países que têm poderes militares muito menores do que os deles, né? São os covardes, né? Isso está no DNA deles, né, essa questão. Quanto ao futebol, infelizmente, eu não quero decepcionar os amigos, mas essa influência que a gente exerce, né, em países como o Vietnã, talvez esteja com os dias contados, né? Daqui um tempo, Bangladesh, Luiz, já perdeu para a Argentina. Tá? Exato, então, exato. Tomar cuidado, até no futebol, daqui a um tempo a gente vai começar a perder também. Mas, de fato, é algo que chama muita atenção. Em vários lugares do mundo, né, o futebol brasileiro, os craques. Agora, é interessante o que você falou, Cafu, né, outros jogadores como o Ronaldo, tal, a gente já está falando de jogadores de algum tempo atrás, hein? A gente já não está falando muito de jogadores atuais, ou seja, já estamos perdendo aí, e Bangladesh já era. Ali é Argentina e pronto, torcem mais para a Argentina do que para o próprio Bangladesh. E é interessante, inclusive, essa questão, a gente viu que teve uma tentativa de revolução colorida aqui em Bangladesh, né? E em Mianmar também. E a gente, isso que eu queria saber. É interessante notar isso, porque a Rota da Seda, que o pessoal estava comentando anteriormente, sim, aqui na live, ela passa por Bangladesh e por Mianmar, e é uma tentativa da China de não ficar dependente do mar do leste. Então, eles estão tentando fazer escoamento de produção por Bangladesh e por Mianmar, para que no eventual conflito eles não fiquem encurralados ali no mar, né? E consigam escoar a produção industrial pelaquela região. Só que a gente vê aí essas intervenções imperialistas aqui em Bangladesh para desestabilizar esses investimentos da China e em Mianmar também. Então, eles estão... A que nível é isso? Como é que foi? Aqui a gente não tem a menor informação do como é que foi isso aí. É o tipo que é midiático? É através de ONGs? Como é que funcionou isso aí? É justamente essa interferência de tentar e conseguiram vender essa ideia de democracia e de liberdade de expressão para um povo, por exemplo, Mianmar, né? E Bangladesh também. E eles financiam, através dessas ONGs, pessoas para agitar, como a gente vê no Brasil, né, agitadores sociais, e acabam iniciando um movimento que vira uma bola de neve. Mas não tem movimentos terroristas, tipo ISIS, essas coisas assim? Não, em alguns momentos não, tá? Mas em Mianmar aconteciam sim conflitos armados, tá? Alguns partidos entraram ali com conflitos armados. Aí eu não tenho informação mais específica se realmente foi financiado pelos americanos. A guerra é mais híbrida, né? É mais uma guerra cognitiva do que em Mianmar não, aí em Mianmar foi de fato, teve conflitos armados, a população entrou em conflito armado com o governo. Em Bangladesh foi um pouco mais de protestos, né, que derrubaram o governo, mas foi bem tensa a situação ali em Mianmar, tá? E aí é quando a gente vê que o povo vietnamita, eles olham para essa situação e falam, olha, a gente é muito grato pelo governo vietnamita nos proporcionar estabilidade e paz. A gente é muito grato por isso. As pessoas falam aqui no Vietnã, né? Eles falam, a gente não vai comprar essa ideia de democracia falsa. Acho que eles cansaram de guerra, né? Deve estar cansado de guerra, né, cara? Totalmente. Eles sabem que a paz que existe hoje foi conquistada a dura pena, né? Então, os pais deles, os avós, as mães, as avós, elas deram sangue, literalmente, para ter essa paz que tem hoje, entendeu? Então, o pessoal é muito grato aqui, quando eles veem essas agitações que tem aqui nos vizinhos, eles olham para lá e falam, graças a tudo que tem no mundo que é sagrado, a gente não tem isso no Vietnã, a gente tem estabilidade, a gente tem paz, tem prosperidade. Ou seja, o governo é uma entidade, né? O governo é respeitado, né? E provavelmente dá um exemplo também positivo, né? Faz por merecer, né? Agora, a gente percebe que é muito provável, alguém falou sobre isso, para mim, particularmente em relação à Coreia, né? Sobre a questão dos professores, né? Que são ainda profissionais que são muito respeitados, que têm um respeito, gostam de um respeito muito grande na população. São pessoas que, enfim, que têm ali uma importância na sociedade, né? Isso tem a ver também com o respeito que se tem no Vietnã às autoridades, né? Agora, ao mesmo tempo, as autoridades elas precisam fazer a sua parte, né? E nesse sentido, como é que está a questão, por exemplo, de envolvimento
de alguns políticos com eventos de corrupção. Isso existe no Vietnã? E quando existe, né, como é que o governo lida com isso? Então, José, isso é muito, muito interessante, tá? A gente vê o pessoal falar o regime da China é ditadura, o regime do Vietnã é ditadura, mas o Vietnã, ele é um regime que é popular e apoiado pelo povo, justamente por conta dessa legitimidade. A legitimidade não se dá por conta da imposição do poder policial, se dá por conta da capacidade do governo de proporcionar uma prosperidade para a população. Então, obviamente, a gente olha, o Vietnã entrou em guerra com os americanos, norte-americanos, entrou em guerra com os franceses. Quem em sã consciência acha que se o povo tivesse sofrido opressão, não faria o mesmo para um governo próprio? Então, a gente sabe que o governo ele só é legitimado aqui no Vietnã porque está funcionando, está proporcionando para o povo uma prosperidade e está proporcionando para o povo uma condição de vida aceitável, senão não continuaria no poder. Isso vai para a China também. Né? A gente vê que não é uma coisa imposta por força, é uma coisa imposta por capacidade. Né? E não tem bloqueios econômicos para o Vietnã? Que nem teve bloqueios econômicos até 20 anos atrás. Não tem mais, sim. Não tem mais. Levantaram porque o capital precisa de uma alternativa para poder continuar explorando a mão de obra, né? Então, eles tiveram que levantar, né, por conta dessa questão econômica. Mas com relação à corrupção, tá? A gente teve um caso, inclusive, esse ano, de uma bilionária aqui que foi presa e condenada à morte por conta de fraude, corrupção. Aqui, bilionários, realmente, eles são presos e se... Não, tem que mandar o Elon Musk para lá. Ela criou o contexto, ela criou um banco, pegou depósito de milhões de vietnamitas para esse banco e dava empréstimo para empresas que ela criava que eram falsas. E aí desfalcou a vida de milhares de pessoas aqui, pessoas que cometeram suicídio porque perderam todo o dinheiro dela, né, da vida da família delas, inclusive, né? E aí essa bilionária, ela acabou sendo presa e foi condenada à morte. Não sei se vai ser executada de forma definitiva ou não, né? A gente vai acompanhar nos próximos anos, mas a corrupção aqui é tratada de forma muito, muito forte, tá? Existem casos, né? O governo aqui, ele é ciente disso, tá? Não é um segredo para ninguém. Só que quando a gente vê que esses casos são descobertos e são investigados, as pessoas são punidas de forma exemplar. Né? Aqui existe, inclusive, o atual secretário-geral e presidente do país, ele tem uma campanha muito forte contra a corrupção. Então, o Vietnã ele tem um esforço muito forte mesmo, tá? Não é da forma que a gente vê no Brasil, que é escancarado, né? Até porque sabem que a consequência vai ser bem forte, mas é combatido de forma muito, muito exemplar aqui no Vietnã, tá? Não tem chance pro pessoal. Ô, Jonathan, deixa eu agradecer a tua presença, que eu tô ansioso aqui que tu vai perder teu avião aí para tua viagem. Antes de tu sair, olha, eu tava procurando notícia aqui da visita do primeiro-ministro aqui pro Lula, olha que eu encontrei aqui fresquinha dessa semana, a nossa mídia anticomunista, né? PT assina acordo de cooperação com o Partido Comunista do Vietnã, né? Poder 360, esse é um site que vem fazendo um belo serviço para a extrema-direita, né? E aqui no Brasil, tu falar em comunismo é uma demonização de quem trata, de quem é comunista, quem usa foice e martelo, que, meu Deus do céu, né? Mas quero agradecer muito... O PT não tem nada de socialista, né, cara? Não dá para entender como é que faz essa fama, cara. A gente teve uma comitiva do Partido Comunista que visitou o Brasil essa semana, muito por conta dessa comemoração dos 35 anos de amizade e relação diplomática entre o Brasil e o Vietnã. E incrível é que foi assinado muitos acordos comerciais que vão beneficiar o Brasil, e a mídia ela foca em querer fazer burburinho, entendeu? É incrível. Deveria ser uma notícia elogiando, né? Exatamente. Assim, exaltando a relação entre Brasil e Vietnã, e vem essa manchete aqui, ó. E não é o governo brasileiro, né? É o PT que assina. É o PT. Agora, é comunista. Ô, Luiz, me permite rapidamente uma pergunta, se o Jonathan puder responder rapidamente, porque ele também está com pressa. Aí, pelo menos, sintetiza aí essa questão da democracia no Vietnã. A gente sabe que na China essa democracia é profundamente exercida, né?
através do Partido Comunista. É da mesma maneira? Como é que acontece isso no Vietnã? Aqui no Vietnã existe uma democracia participativa. A gente vê o orçamento participativo, que nasceu em Porto Alegre, inclusive, né? É muito similar com relação a isso, tá? As pessoas, elas conseguem exercer diretamente, a gente tem os comitês do partido, nos bairros, e as demandas que elas precisam que sejam atendidas na sua região, elas vão até o comitê em reuniões que existem de forma periódica para votar e para poder fazer a distribuição de recursos e prioridades dentro da realidade delas, dentro do bairro delas, né? E isso é de forma muito mais participativa do que a gente vê no Brasil. E imagina, a gente vê no Brasil as pessoas querendo falar sobre uma estratégia nacional de indústria. Não tem sentido, não são todas as pessoas que têm a capacidade de debater em nível científico sobre isso, né? E aqui não, aqui a democracia é feita em nível nuclear, digamos assim, né? O pessoal se reúne no bairro, no comitê do bairro, e votam e distribuem as prioridades de acordo com o que elas precisam, e eu vejo que as coisas acontecem de forma muito efetiva aqui, tá? As pessoas vão até o comitê, votam para arrumar uma rua que está com problema, e na outra semana já estão arrumando. Então, é muito rápido, a democracia ela realmente acontece e é vista na vida da pessoa. Agora, se as pessoas confundem democracia com participação, daí já é outra história. É uma questão de imposição de um modelo democrático que talvez não seja o que a gente imagina para a gente no Brasil, né? Jonathan, obrigado pela tua presença, uma baita satisfação. Muito obrigado, cara. Maravilhosa, maravilhosa. Eu tô aqui. Fiquei sabendo que o Vietnã não é só mato, cara. Não, de forma alguma. Tem muito mato, tá? Tem muito mato porque o pessoal investe, eles são conscientes de que eles precisam de mangue para proteger o país, de floresta para proteger as montanhas, né? Então eles investem, mas também tem muito desenvolvimento, muita tecnologia, muita cultura. Enfim, convido os camaradas, se algum dia puderem visitar aqui, eu recebo vocês pessoalmente, inclusive, tá? Maravilha. Maravilha, tivemos um bom público aqui, estava sempre com 200 por aí na audiência, o pessoal no chat gostou demais, e a gente vai fazer um corte para publicar aí lá pelo fim de semana só desse trecho do Vietnã, porque a capa da live de hoje não tinha ali o Vietnã, então também muita gente que vai assistir no corte, depois a gente faz uma capinha bonita, né, de Vietnã, bota lá uma imagem do Jonathan também, né? E aí vai ter mais público nesse corte. Em geral, nossos cortes dão até mais público do que a própria live, às vezes. Então é legal a gente fazer um cortezinho, porque tem muito esclarecimento aqui sobre o Vietnã que precisa chegar na nossa galera, né? Então vou desejar uma boa... Fico à disposição de vocês aí. Vamos te chamar. No Instagram, fiquem à vontade, estou aberto para... Eu até ia dizer isso aí, a gente já te seguiu ali com o perfil da Voz Trabalhadora no Instagram, e se tu for postar, o que tu postar lá da viagem, lá do evento, nos marca no collab lá, que a gente gosta também de fazer os collab ali, para chegar longe Maravilha. Obrigadão, viu? Obrigado, José Celso, professor que nos deixou, agradeço a vocês, agradeço o pessoal aí do canal também, e estou à disposição, tá? Até mais, gente. Um abraço. Se não tivesse tanta gente na live 7 de setembro, tinha que convidar ele, né, cara? Que é o nosso que entende o conceito de nacionalismo, né, cara? Mas não vai faltar oportunidade aí pra gente falar de novo aí com o Jonathan. Gente. Até mais. Obrigado, camarada. Valeu.